Era para ser só mais um fim de semana comum, um reencontro entre amigos, um acampamento em uma área afastada no interior de Minas Gerais, num lugar que a gente sempre ouviu dizer que era mal assombrado. Mas você sabe como é. A gente nunca acredita. Até que acontece com a gente. Até que você presencia algo que não tem explicação e percebe que o mundo é muito mais sombrio do que imaginava. Essa é a história real do que vive no Vale Escuro, um lugar esquecido pelo tempo e amaldiçoado por algo que nem os moradores antigos ousam nomear. Tudo começou numa tarde abafada de quinta-feira. Eu estava em casa, com o ventilador girando devagar e aquela sensação de que o tempo não passava. Foi então que o Vinícius mandou mensagem. Bora acampar no sítio do meu avô? A galera topou, partiu sexta à noite. Era um convite simples, desses que a gente recebe e nem pensa, 2 vezes. Afinal, fazia mais de 1 ano que a gente não se reunia. A vida adulta chegou com força, e cada um seguiu um caminho diferente. Aceitei sem hesitar, mais pelo reencontro do que pela aventura. Mal sabia eu que aquele convite carregava um peso invisível, uma maldição que pairava sobre aquele lugar. O tal sítio do Vale Escuro ficava no interior de Minas Gerais, numa região de mata fechada, difícil de achar até no mapa. O nome estranho me chamou a atenção, e quando perguntei, o Vinícius deu risada. É só apelido da galera da vila. Um nome antigo, meio sinistro, mas nada demais. Na sexta-feira à noite, nos encontramos em um posto de gasolina na saída da cidade. Éramos 5 ao todo, eu, Vinícius, Gabriel, Rafa e uma A2. O clima era de empolgação, todo mundo zoando, ouvindo música alta e fazendo planos de passar o fim de semana desligado do mundo. Pegamos a estrada por volta das 18 horas, com o sol se pondo no retrovisor. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais a paisagem mudava. As casas ficavam escassas, a iluminação sumia e tudo ao redor parecia mais primitivo. Quando entramos na estrada de terra que levava ao sítio, o sinal do celular desapareceu. Vinícius disse que era normal. Mas naquele instante, uma sensação estranha tomou conta de mim. Como se, ao cruzar aquele trecho de mato, a gente estivesse entrando em outro mundo. A viagem até o sítio foi longa. Pegamos estrada de terra, por mais de 1 hora, com o carro sacudindo a cada buraco. As árvores se fechavam ao nosso redor como se quisessem esconder algo. Era como entrar num mundo à parte, onde o tempo parou. Chegamos por volta das 8 da noite. O céu já estava escuro, sem lua, e só os faróis iluminavam o caminho à frente. Quando descemos, sentimos um frio estranho, mesmo sendo verão. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não tinha grilo, não tinha vento, não tinha nada. A casa principal do sítio parecia abandonada, com madeira podre nas janelas e um cheiro forte de mofo vindo das frestas. O celeiro era o único lugar relativamente limpo, então armamos as barracas ali perto. Durante a noite, o clima ficou ainda mais pesado. Um vento forte começou a soprar do nada, e um lamento longo ecoou pela mata. Parecia distante, mas ao mesmo tempo perto demais. Tentamos ignorar. Rimos, colocamos música, mas no fundo, algo dentro de mim já gritava. Aquele lugar não era normal. Na primeira madrugada, por volta das 3 da manhã, acordamos com um barulho metálico. Algo havia batido com força na lateral do celeiro. Corremos com lanternas, pensando que fosse um animal. Mas não tinha nada. Só as marcas de uma mão. Uma mão grande e escura, impressa na madeira molhada pela neblina. Não falamos nada, fingimos que não vimos. Mas cada um voltou para sua barraca, com o coração disparado. O silêncio do vale parecia observar tudo, e era como se o próprio lugar estivesse vivo. Esperando, analisando, escolhendo. Foi só no segundo dia que o Vinícius contou a história. Estávamos em volta da fogueira, tentando esquecer a tensão da noite anterior. Ele disse que os moradores chamavam o lugar de Vale Escuro por causa de uma mulher que viveu ali há muitos anos. Uma curandeira, ou como alguns diziam, uma bruxa. Ela morava sozinha, isolada da vila, e fazia rezas estranhas no meio da noite. Diziam que ela falava com os mortos. Até que, numa noite, sua casa pegou fogo. O corpo dela foi encontrado do lado de fora, como se tivesse tentado fugir. Mas algo a impediu. Estava carbonizado, com os olhos abertos e a boca ausente, como se tivesse sido costurada à força.
Desde então, ninguém mais pisava naquela parte do vale. E quem se aventurava por lá, desaparecia. Vinícius riu depois de contar, como se fosse só uma lenda. Mas naquele exato momento, a luz da fogueira oscilou, e todos nós ouvimos um estalo vindo da mata, como se algo tivesse quebrado ou acordado. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. A tal luz fraca apareceu pela primeira vez. Era uma pequena chama azul flutuando entre as árvores, como se alguém segurasse uma lanterna feita de fogofato. No começo achamos que era um vagalume, mas ela era grande demais e ficava parada por tempo demais. Depois, se movia lentamente, circulando o acampamento. A gente tentava seguir com a lanterna, mas nunca achávamos nada. E quando desistíamos e voltávamos para as barracas, ela voltava também. E então começaram os sussurros. Primeiro de longe, depois perto das barracas. Parecia uma mulher chorando, pedindo ajuda. Uma voz suave, mas sofrida. Desesperada. Tentamos gravar, mas os celulares simplesmente travavam. Tudo que captamos foi estática e um ruído que parecia um lamento. Na manhã seguinte, o Gabriel estava diferente. Pálido, olhos fundos, sem falar muito. Disse que sonhou com a mulher. Que ela estava sentada na beirada da barraca, penteando os cabelos. E quando ele tentava gritar, ela enfiava os dedos dentro da garganta dele. Achamos que era só um pesadelo. Mas então, ao lado da barraca dele, encontramos marcas no chão, pegadas descalças, pequenas, como de uma mulher. Mas os dedos eram longos demais. Era para ser só mais uma noite. Antes de irmos embora, já estávamos decididos. Assim que o dia amanhecesse, daríamos o fora daquele lugar. Eu estava virado, sem conseguir dormir. Ficava com a lanterna na mão, ouvindo os barulhos lá fora. Foi por volta das 3 da manhã que tudo aconteceu. Ouvi passos pesados do lado de fora da barraca. Achei que fosse o Vinícius indo ao banheiro improvisado, que fizemos com lona e galhos. Chamei por ele, mas ninguém respondeu. Levantei-me devagar, abri o zíper com cuidado e olhei para fora. Vi uma figura feminina, parada, de costas, a uns 5 metros de distância. O cabelo era comprido e o que mais me assustou, ela parecia flutuar. Não fazia sombra. A pele dela brilhava com aquela mesma luz azulada que vimos nas noites anteriores. Quando chamei de novo, ela virou o rosto. Era como se o rosto dela tivesse sido arrancado, e no lugar dos olhos, só havia escuridão. Um buraco negro onde deveria estar a boca se abriu. E sorriu. Senti minha alma congelar. E então tudo ficou escuro. Acordei no meio da mata, sozinho. Voltei pro acampamento correndo. Só o carro ainda estava lá. E o Vinícius estava dentro dele, gritando, com os olhos esbugalhados. Ela levou eles. Ela levou eles. Acordei em um hospital. Estava com o rosto pálido, os braços arranhados e a respiração fraca. Meus pais estavam ali, aliviados, mas assustados. Disseram que fui encontrado andando sozinho pela estrada de terra, completamente desorientado. Não me lembrava de como sair do vale. Vinícius também foi achado. Ele estava encolhido dentro do carro, que estava estacionado a quilômetros do sítio, com o rádio ligado e as luzes piscando. O Gabriel. Ele não saiu do hospital desde então. Passa os dias em silêncio, encarando o teto, como se ainda estivesse ouvindo os sussurros daquela noite. Os outros 2 amigos simplesmente desapareceram. Nem rastros, nem sinal de celular, nada. A polícia achou que a gente usou drogas ou sofreu algum surto coletivo. Mas eu sei o que vimos. Desde aquele dia, não durmo com as luzes apagadas. Às vezes, acordo de madrugada e vejo aquela luz azul piscando na janela. E quando isso acontece, eu rezo para que ela não esteja vindo me buscar. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu resistir até o fim dessa história. E eu te admiro por isso. Mas agora preciso te perguntar. Você acredita mesmo que tudo isso é só coincidência? Que foi exagero, imaginação ou medo coletivo? Mas os olhos do Gabriel, os desaparecimentos, a marca que ficou no meu braço. Tudo isso é real. E antes de encerrar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Deixe o like se esse vídeo ou comenta aqui embaixo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos assim para você.